Beleza, gente. Introduções já feitas, ferramentas já apresentadas. Vamos pôr um pouquinho de mão na massa. Primeira coisa que vocês vão fazer aqui ao chegar no nosso código, né, no nosso VS Code, é criar um arquivo, né? A gente só consegue fazer e escrever HTML, né, tendo arquivo de texto. Então cliquem com o botão direito aqui na barra de vocês e cliquem em New File. E aí, vamos começar fazendo a nossa index.html. Já explico o porquê desse nome. Aqui vocês vão se deparar com um arquivo de texto vazio, mas não temam. É só colocar exclamação e apertar Tab que ele já popula para você com o básico do HTML. Isso aqui eu não sei fazer de cabeça não, eu nunca decorei um negócio desse, eu sempre fui dependente das ferramentas, então não se preocupem. E aí, a estrutura básica disso aqui, né? A gente tem algumas tags básicas do HTML para setar o documento, né? Toda tag do HTML, que são essas coisas em verde aqui no meu editor, ela basicamente é composta por chaves. Isso aqui é uma chave? Não sei. Símbolo de menor e maior. O nome da tag, que pode ser, por exemplo, esse body, e fecha ela. E aí existem as tags com filhos, né? Com conteúdo dentro. Então ela fecha normal aqui e depois já tem a tag de fechar ela, de sinalização de fim, que é a mesma coisa, mas com a barra depois do primeiro sinal de menor e maior. Mas, além disso, existem as tags, né, autofechantes, não sei o nome correto em português para isso, mas que seria uma tag, por exemplo, img, logo vocês vão ver melhor sobre ela, e ela já tem a barra e fecha aqui. Ela não tem filhos, que seria o que você coloca depois. Ela é apenas ela e acabou, mais nada. Além disso, a gente tem aqui a nossa head. A head do HTML ela é uma parte de configuração do documento, digamos. Então ela vai ter várias tags para configurar ele e mostrar para o navegador e para os leitores de texto, para os pesquisadores como o Google, o que é aquele site que você está escrevendo. Por exemplo, aqui, a gente tem tags meta, né? Que são tags que falam sobre o próprio documento, falando qual que é o tipo de caracteres que estão nesse documento, é, algumas configurações da tela, né? E aqui a tag de título, que define qual vai ser o título no navegador. O título que fica lá em cima na aba. Já já a gente vê melhor isso com mais detalhes. Fechou a tag head, a gente tem a tag body, que é a tag que mostra tudo que está no nosso corpo. É o que vai mostrar de fato no navegador. Então vamos salvar esse arquivo e vamos configurar também o formatador. Eu vou apertar F1, vou digitar aqui format, e eu vou aqui formatar documento com, eu vou colocar aqui o prettier e pronto. Ele formata para mim e se tudo der certo, toda vez que eu salvar ele vai formatar. Não tá formatando. Ai, papai. Tudo bem. A gente vai formatando na mão. Aqui, ó. Ah, tá. Agora, aí, formatando. Beleza. Vamos rodar esse HTML aqui no nosso navegador. O que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai pegar esse arquivo aqui e vai jogar ele no navegador. Acabou. Então eu vou abrir aqui a pasta na qual ele está. Curso Web Aula 1. Vou abrir o navegador e vou simplesmente arrastá-lo. Pronto, está aberto. Um navegador nada mais é do que um leitor de HTML, CSS e JavaScript. Mas, como vocês podem ver, a tela está vazia, né? Porque a gente não colocou nenhuma tag, basicamente. Então vamos popular isso aqui. Eu vou dividir a tela, eu vou botar o VS Code do outro lado e vou esconder isso aqui com Ctrl B. Ok. Ok, Fábio, o que são tags no HTML? Calma. Calma aí. A gente pode, por exemplo, ter a tag H1. E aí vocês vão ver que é chato ficar escrevendo aqui toda vez barra e tal. Não tem problema. O VS Code ele tem um recurso chamado emit, com o qual você, digitando só o nome da tag, pronto, acabou. Então pode colocar H1 tab, H1 enter, como preferir. Ele já coloca para você. A tag H1
O H vem de heading, de título. É uma tag usada para denotar títulos, certo? Então, o H1 seria o título maior do site. Eu vou colocar. E aí, leque? Não, aqui na hora eu vou ter que vir aqui e recarregar a página. Aparece aqui agora um título. Vou ter que ficar carregando a página toda vez? Não vai, não vai. Se você apertar aqui, Go Live, do Live Server, ele coloca ele ao vivaço para você. E aí, quando eu mexer e salvar, ele já atualiza. Então, facilitando a vida de vocês. Mas beleza. Colocamos H1, que é uma tag de título. O que mais? A gente tem H1, H2, H3, H4, H5 e H6. Todas essas tags de título em decrescência de importância. O que significa isso? Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma tag H2. Qual a diferença dela? Aqui vou colocar um lorem. Aqui também é um significado de basicamente texto qualquer aí, só para preencher espaço. É o nosso querido lorem Y, vocês vão usar muito ele. Então vou colocar aqui. E notem que a nossa tag, o nosso título com lorem, ele é menor que o nosso título com e aí, leque? O que significa? É uma tag de menor importância. Porque os documentos, eles basicamente são divididos nesse contexto, né? Você tem, sei lá, um documento de um trabalho escolar. A gente tem o título do nosso documento, que seria um H1, trabalho de física, relatório, é isso aí. Depois a gente teria o H2, que seria sumário, introdução, desenvolvimento. Aí depois a gente poderia ter um H3 nesse documento também. Então vamos colocar aqui para ficar visualizável. Relatório de física. E aí, no H2, a gente pode ter a nossa introdução. Salvei. E aí, digamos que dentro da introdução, a gente tem fundamentação teórica e, sei lá, alguma outra coisa que teria em introdução. Vou colocar um lorem. Eita! Vocês podem ver que o VS Code ele tem essa funcionalidade do lorem. Que é basicamente, se você digitar lorem, com E maiúsculo, funciona com E minúsculo? Funciona. Lorem e tab, ele vai colocar um texto básico aqui para vocês. Só que às vezes esse texto pode ser grande, mas não tem problema. Lorem, número de palavras. Então, 3 palavras ele coloca isso para mim. Ok, H3, então tem a introdução, fundamentação teórica, e aí eu teria depois desenvolvimento. Aqui eu poderia colocar, sei lá, métodos. Enfim, acho que deu para pegar, né? Se eu precisasse de mais de subdivisões, eu colocaria H4, posso ter um H5, e assim vai, né? Todas em ordem decrescente de importância. Mas a gente só mexeu com título. É só isso que tem? É título? Não! Outra parte muito importante dos textos é o parágrafo, né? E o parágrafo ele é delimitado com a tag P. Então, usando a tag P, eu consigo colocar texto. É um parágrafo de texto, basicamente. Eu vou colocar aqui um lorem, e aí ele insere para mim um parágrafo de texto. E posso fazer isso com todas as partes. Então, nossa fundamentação teórica vai ter um lorem, 40 palavras. E vou seguir colocando isso nas outras, só para popular, para vocês verem com mais clareza o intuito do negócio. Então, a gente poderia ter os métodos aqui e total liberdade, assim. Você quer colocar como quiser a divisão, contanto que ela faça sentido, entendem? Seja uma divisão que tenha lógica, né? Porque o HTML ele é basicamente uma forma de colocar texto, marcação. Você não está programando quando você coloca um HTML. Você está só marcando texto para ele ficar visível para uma ferramenta de código. Então pronto. Coloquei aqui. Eu vou ligar um negocinho
que é o... Eu vou apertar Alt, e ele deveria aparecer para mim aqui, não aparece, vou apertar F1, vou colocar wrap, só para ele reduzir as palavras à medida que eu tô gastando aqui os negócios. Esqueci a palavra adequada. Também vou... desconfigurou tudo. Pronto. Então, basicamente, a gente tem isso aqui nas tags de título do HTML. O que mais que a gente tem de tag importante? A gente poderia ter, por exemplo, a gente está falando de um trabalho, né? Deixa eu colocar aqui um sumário. Inclusive, esse parágrafo aqui nem faz o menor sentido, né? Convenhamos. Aí dentro de um sumário, a gente teria normalmente uma lista de coisas, né? Tudo bem, no HTML temos listas também. E elas são demarcadas da seguinte forma. A gente tem as listas ordenadas e as não ordenadas. E como que a gente faz? A gente basicamente vai fazer um UL, Unordered List, lista não ordenada, vai abrir ela e vai colocar aqui dentro os itens da nossa lista, né? Como que a gente divide e demarca um item de lista? A gente usa o LI, List Item. Então, digamos que eu vou usar aqui introdução. Foi pro final. Vou apertar Ctrl C, Ctrl V. Ele vai copiar a linha para mim. Vou botar também desenvolvimento. E assim vai. E ele vai colocando aqui para mim os itens da lista. Além disso, nós temos outro tipo de lista no HTML, que é a lista ordenada. Ordered List. E a gente consegue fazer a mesma coisa com list item. Então, produção, desenvolvimento. Salvei. Ele vai colocar automaticamente para mim as ordenações com números. Fechou? O que mais, Fábio? Temos também no HTML uma tag muito importante para mostrar conteúdo, que é a tag img. Então, se eu digitar img aqui, ele já vai colocar automaticamente para mim o que é importante da tag img. O que é importante da tag img? A fonte dela e o texto alternativo. O que é cada um desses? A fonte, ela é um link, então eu colocaria HTTP, eu vou colocar esse aqui, que é um loading de fotos, mas é HTTP, e aí pode ser também um local físico, já mostro para vocês como se faz isso. E a tag alt é basicamente o texto alternativo para essa imagem. Vou salvar aqui. A foto aqui aparece. Show de bola, já foi. O texto alternativo é basicamente um recurso de acessibilidade. E eu vou falar mais de acessibilidade pela frente. Mas ele é um recurso de acessibilidade para leitores de texto, por exemplo. Pessoas que não têm a visão tão aguçada, tão boa, elas também merecem e devem usar a internet. A internet é para todos. E para isso existem leitores de texto, leitores de tela, que vão ler o que está na tela. Mas, ok, ele consegue ler introdução, fundamentação teórica aqui, o texto vai de boa. Mas e na hora que ele selecionar a imagem? Fudeu, como que o negócio vai descrever isso aqui? Não tem inteligência artificial? É aí que entra o texto alternativo. Você vai descrever como se você estivesse descrevendo para uma pessoa cega o que está na sua imagem. Esse aqui é um gerador de imagem aleatório, então na hora que eu recarregar, ele provavelmente vai puxar outra. Puxou outra. Mas não tem problema. A gente vai fingir que a gente está descrevendo uma imagem. Então, vamos colocar aqui. O que está sendo feito aqui nessa imagem? O que está mostrando? Essa imagem não é uma melhor das escolhas. Não, Trump. Beleza. A gente vai estar vendo aqui que é basicamente uma ciclista voando, uma ciclista no ar, caindo ao redor de árvores. Não é uma das melhores descrições, mas é uma foto difícil de escrever. Mas eu acho que deu para pegar mais ou menos o que é o intuito do Alt, né? Você vai descrever essa imagem para alguém
que não consegue vê-la, com o intuito de facilitar o consumo de conteúdo. O que mais temos de tags, né? Muitas. E aí que entra alguns recursos que eu vou mostrar para vocês que são muito importantes. E são documentações. Eu sou incapaz de mostrar para vocês nesse curso, num tempo razoável, tudo que a gente tem de tag no HTML. Não rola, simplesmente não dá. Lutem com isso. Aí que entra a pesquisa e a documentação. Gente, vão atrás. Olhem documentações. E aqui a gente tem dois bons exemplos. A Mozilla é uma das mantenedoras do HTML e do CSS hoje em dia. E eles têm a documentação de todos os recursos da web, basicamente. Então, se você pesquisar documentação HTML, você vai achar esse link aqui. E aqui estão descrições para absolutamente todas as tags do HTML. E aqui você consegue entender melhor o que cada uma delas faz. E são muitas, muitas. E você pode pensar, tá, não é importante. Mas sim, é importante. Porque a gente tem as tags semânticas, principalmente, que são extremamente importantes e vamos passar por algumas delas durante o curso, mais pela frente. E elas são importantes para destacar seu site no SEO, tornar ele mais acessível, enfim. Então, abram, fuçem, olhem tudo que tem de tag aqui, dão uma fuçada e não se frustrem com a quantidade de coisas. Né? Vocês vão, à medida que vocês forem pegando projetos para fazer e pesquisarem como fazer tal coisa, vocês vão descobrir novas tags, novas formas de se fazer aquilo, e isso vai solidificando a absorção do conteúdo de vocês. Além disso, a gente tem a tag. A gente tem a documentação do W3 Schools também, que é uma ótima documentação. Essa aqui está em inglês. Tem tradução? Não sei. Aqui, dá para traduzir direto no navegador. E aqui também tem descrições para cada tag, uma lista mais direta ao ponto, né? E o último conselhinho de documentação que eu dou para vocês por enquanto é: gente, se você não sabe inglês, não vai ter como fugir, não tenha medo de mexer com coisas em inglês. Você vai ter que pesquisar a documentação. Não tem como ficar dependendo só de conteúdo que está feito em português. Você vai ficar para trás. Mas aí entra uma coisa muito importante, que é: seja preguiçoso, vai no jeito, sabe? Então, traduz. Aqui no meu aparece a opção de traduzir. Eu boto aqui, traduz pra nós. Ah, não traduziu essa parte aqui? Tá bom, vamos na marra. Translate.google.com. Aí você taca aqui, bota o portuguesinho aqui e vai tentando entender, sabe? Não tenha medo da tradução. O tradutor ainda pode falar merda às vezes? Pode, mas é isso ou não consumir conteúdo não. Então, aprendam, pesquisem, traduzam, façam de tudo para absorver o conteúdo de vocês de uma forma que seja boa para você. Beleza?